aqui e no vídeo de hoje vou falar de novo sobre o trailer do Coringa, só que esse vídeo aqui é pra gente pegar detalhes, discutir algumas teorias, porque assim, gente, eu não sei vocês, mas eu estou obcecada por esse trailer, vocês estão obcecados por esse trailer, eu tô muito obcecada por esse trailer, eu quero falar 80% do meu tempo sobre esse trailer e eu quero que os outros 20% vocês falem. Não, sério, de verdade, eu realmente acho que esse trailer tem detalhes que eu queria falar aqui em vídeo, eu não podia deixar guardado só pra mim. Possivelmente vai voltar muito na análise e aí a gente vai discutir sobre eles aqui. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, uma das coisas que eu já tinha falado desde o meu react lá do trailer é que o Coringa de 2019, ele foi um filme que me impressionou muito, porque ele, assim como Barbie, né, no ano anterior, eu acho que antes ele já catou um filme do mainstream que a gente já não via há muito tempo e colocou ali para um público geral, saiu da bolha, ganhou Oscar. Eu acho que foi um trabalho realmente muito impressionante que o Todd Phillips fez. E quando eu vi esse trailer, uma das coisas que eu mais falei é que o Todd Phillips fez de novo, sabe? Eu acho que ele conseguiu pegar o trabalho que foi feito no primeiro Coringa e amadurecer mais ainda. Uma das coisas que, inclusive, alguns de vocês comentaram lá no meu Instagram, porque eu fiz um vídeo mostrando as cenas idênticas do filme 1 e do segundo filme. Inclusive, eu vou falar de algumas cenas aqui nesse vídeo. Chegaram a falar assim, mas aí o que tem de novidade? Gente, eu acho que ele vai ser um filme extremamente diferente do que a gente já viu no primeiro, até por causa do contexto do musical, né? E aí eu já puxo, né, um detalhe sobre esse trailer, sobre a possibilidade dele ser musical. Quando eu assisti, pra mim, eu falei, nossa, confirmaram, tem dança, né? Tem o próprio Joaquin Phoenix ali na cena com o microfone, como se ele fosse iniciar ali uma canção. E temos também, né, Lady Gaga no elenco, ela fez um excelente trabalho ali em Nasce Uma Estrela e pôs sua voz pra fora, foi incrível. Mas eu vi um reels do Thiago Romariz, que ele tá lá na CinemaCon, que inclusive foi onde esse trailer foi apresentado pela primeira vez. E ele disse que o Todd Phillips respondeu nesse painel sobre ser um musical ou não. Teoricamente, assim, pelo que eu entendi, ele deixou em aberto, mas o que ele falou é que na parte do Joaquin Phoenix, ele usaria a música pra se transformar. Muito similar ao que já foi trabalhado lá no primeiro. Lembra aquela cena do banheiro, que tem aquele violino, né, que é um momento de transformação realmente dele, mas ele não descartou 100%. O que deu a entender também é que seria um musical meio mais na dança, né, então nesse imaginário deles que a gente vê no trailer, por muitas vezes, já vou entrar nesse detalhe, mas só para complementar aqui o raciocínio. Mas o que eu acredito por conta disso é que talvez a gente tenha um ato ali da Lady Gaga como Arlequina, mas não duetos e não tipo um filme inteiro tipo Wonka, sabe? Que é um musical cantado e etc. Então acho que a gente vai ter muitas danças meio a La La Land, né? Como eles trouxeram em alguns momentos. Eu acho que La La Land é um bom exemplo, porque foi um filme também que saiu da bolha, mesmo sendo, né, um musical aí, e que contempla muito o cinema. E eu acredito que é isso que a gente vai ver aqui nessa questão musical. Se tiver número, não vai ser essencialmente número durante o filme todo, talvez 1, 2 ali com a Lady Gaga, mas no geral para representar esse imaginário. E aí, por que eu estou falando sobre esse imaginário? É muito importante a gente ver nesse trailer como a música, ela é transposta ali de como vai ser narrativamente mesmo. Quando o Arthur entra ali em Arkham, né, tem uma frase no trailer que eles falam o seguinte: usamos músicas para nos recompor, para amenizar nossas fraturas internas. O que eu acredito que seja essa cena, né, um momento ali que o Arthur tá chegando e talvez o psicólogo fale, né, como eles acabam usando a música como terapia até o momento que ele dá de encontro ali com a Harley, né, e aí eu acho que os dois, eles vêm com essas mentes parecidas. Por exemplo, a cena ali da arma, né, eu até inclusive já trago aqui um detalhe, né, eles reproduzem muitas cenas do Coringa lá de 2019, então essa cena da arma tinha a moça lá que era vizinha, ele mesmo faz em determinado momento. É um paralelo que no material de divulgação do segundo Coringa, Folia do, eles têm focado bastante, né, nessas similaridades. E até retomando o argumento, né, vai ser um filme igual? Não, eu acho que o próprio trailer responde isso, né, ele chega a falar em algum momento o que mudou dessa vez.
e ele fala, eu encontrei alguém. Então eu acho que ele encontra ali a Harley. A Gil, do Uma Geek Me Disse, estava até me falando sobre uma teoria que estavam falando que possivelmente a Arlequina também é coisa da imaginação dele. Pra mim isso faz sentido e não faz. Faz sentido porque lá no primeiro filme, principalmente que a gente vê que tem essas similaridades, no primeiro a vizinha dele, ela existia, mas no imaginário deles, ele tinha uma relação com ela, que era o que facilitava as coisas tão difíceis que ele passava lá. Aqui, eu acho que vai ser um negócio mais de encontro mesmo, tipo, duas mentes doentes, sabe, que se entendem completamente, e ele vai se sentir completo, ele vai sentir de fato o Coringa, quem ele é. Muito dessa teoria também falava que, porque no trailer ninguém interagia com ela, a não ser o próprio Joaquim. Mas a Arlequina, ela é uma personagem existente, eu não acho que ela em si seja imaginário. O que a gente vê reproduzido é imaginário dos dois, é o folie à deux, que é essa loucura compartilhada, esse delírio a dois, né, como veio no português. Até porque é importante a gente lembrar que lá no final do primeiro filme, né, tinha uma legião de fãs dele, a gente já tinha visto isso nos quadrinhos, no próprio desenho, né, que tem os seguidores dele lá, e eu acho que aqui no filme vai ser algo bem similar, bem loucura mesmo, né, bem naquela doideira. Eu acho que a explosão que a gente vê no trailer, ela não é à toa, pode ser um ato ali deles, ou pode ser a própria explosão do Arkham, já vou falar sobre eles fugirem, né? Senão, gente, vai ficando um monte de pensamento, tá tudo aqui que eu quero falar pra vocês, mas vamos por tópicos que eu acho que é importante. Então, eu acho que ele vai encontrar ali, né, a Harley, ver que ela tem as mesmas loucuras. E como eu tava falando, a arma, né, eu acho que é uma forma demonstrativa, bastante visual, de que ela tem os mesmos pensamentos dele, porque ele também fez isso no primeiro filme, sabe? Então é algo que vai completar ele. Então, que nem eu falei, o trailer responde. O que é diferente desse é que agora ele encontrou alguém, né? Ele não tá sozinho. E aí o musical vem dentro desse contexto terapêutico ali, né, de Arkham, mas também deles reviverem, e aí que eu retomo o primeiro filme, reviverem algumas situações de talvez ele pensando como teria sido mais leve se ela estivesse comigo, sabe? Então eu acredito que por conta disso a gente vê tantas repetições de cena. É muito incrível a gente ver, por exemplo, a Harley, ela sobe escadaria, né? Tem o momento da dança também. No trailer não tem a cena da Harley dançando sozinha. O que a gente vê é os dois assim chutando ali na escada, né? Onde vai acontecer provavelmente o julgamento dele, algo assim. Que a gente vê até que tem os protestos na frente, ela vem toda montada e tal, ela com figurino, né, maravilhoso ali de Arlequina, mas a gente já tinha visto foto de set dela também vestida descendo essa escadaria e fazendo a mesma dança, que foi a dança que a gente viu dele sozinho, né, no primeiro filme. Então a gente tem algumas cenas que são muito similares e é interessante a gente reparar também o espelhamento de algumas cenas. Então, por exemplo, a própria Harley, ela vem em momentos de espelho, mas não só isso. No primeiro filme tem um momento que ele tá tão assim mal, né? Que logo no início tem os meninos que eles pegam a plaquinha dele, que ele tá vestido de palhaço, ainda não Coringa, né? E ele tá correndo atrás dos bandidos. Aqui a gente vê ele correndo para um lado oposto, só que a gente vê que são seguidores dele. Então a gente vê, talvez aí ainda um Arthur não 100% confortável, porque eu acho que a gente também vai ter uma transformação dele aqui nesse filme. Eu acho que não é à toa, né, o terno branco, ele é muito simbólico, vem ali de Cavaleiro das Trevas, mas não só isso, né, eu acho que dele assumir, né, essa persona, esse Coringa que ele é. E, cara, tem umas cenas que eu acho muito legal a gente observar que, inclusive, reforça, né, essa questão do imaginário deles. Lá em Arkham, né, além dessa parte que eu falei da música, né, deles explicando como que eles utilizavam a música lá, a gente tem outras demonstrações de como que vai funcionar isso. Tem dois detalhes muito legais nesse trailer. Um é que, pra mim, muito provavelmente eles estão assistindo ali a um filme musical, que a gente vê eles todos de pijama, né, e assistindo algo na tela. Acredito que vai ser um clássico aí, fazendo uma referência, né, a gente não viu que filme que é. Muito similar ao próprio Arthur ali no primeiro filme também, quando ele vai ali no teatro, né, e aí ele se diverte com o filme que tá passando, eles sempre se referenciam, né, mas também tem um momento que a gente vê que eles estão dançando, tipo no número musical, né, e a cena seguinte já é eles também girando, só que com esse pijaminha. Então, muito provavelmente,
pode ser até desse filme que eles estavam assistindo, sabe? Então, pra mim, eu acho que é assim que vai funcionar. E o que reforça também essa questão do imaginário, né? A gente ter essa música Pure Imagination, que seria imaginação pura, que ela vem só no pianinho ali, bem sutil pra gente ouvir no trailer. Outra coisa que eu queria falar também sobre esse imaginário é que vem muito forte, né? Aquele talk show do apresentador que ele matou ali no primeiro filme. E é importante a gente reparar sobre as cores do programa. Lá no primeiro filme tinha falado muito sobre como o Todd Phillips utilizou as cores em Coringa, tanto para sensações de emoção, mas também as cores presentes e a fotografia, como ela vai mudando com a mudança também do Coringa, né, dessa aceitação da loucura dele. Mas é legal a gente observar nesse trailer também que as cores, né, do programa, que a gente inclusive até vê também no imaginário deles, né, um programa da Harley e do Coringa, né? A gente sabe que esse programa era muito importante para ele e a gente vê cores bem presentes, que é o amarelo, o laranja, o vermelho e o azul. E a gente vê isso nas cores do guarda-chuva de Arkham. Mas é interessante observar que no momento que o Arthur tá entrando, os guarda-chuvas, eles são preto normal. Só quando a cena é vista de cima, que os guarda-chuvas, eles são com essas cores. E são as cores ali do programa, né? Então eu acho que esse primeiro momento, né, de encontro ali com a Arlequina, dele ali em Arkham, é o momento inicial do filme até o momento que eles vão fugir, né? Tem um frame do trailer que é ele de mão dada com ela, saindo de Arkham, eles estão com o pijama e tá pegando fogo em tudo. Por isso que eu falei, talvez a cena da explosão pode ser até eles explodindo tudo ali, não sei como que eles fariam, ou pode ser um ato, né, grandioso deles, que nem eu tinha comentado lá no meu trailer, principalmente para essa transformação. De novo, a gente vai ver uma outra transformação dele, a transformação de quem encontrou alguém igual ele, né? Então aí eu acho que parte disso a gente não viu no trailer, o que vai acontecer ele fugindo ali, né? Até para entender como que é essa comoção aí do público. A gente sabe que já tinha gente a favor dele. E a própria Arlequina, a gente também vê que ela vai ter uma possível transformação, né? A gente vê ela de um jeito ali em Arkham e depois ela toda montada. Vamos ver se vai ser em conjunto com Arthur, se vai ser no mesmo momento também da transformação do terno branco. Enfim, apesar desse trailer ter demonstrado muitas coisas, eu acho que ele ainda não entregou muito do que é o filme. Eu acho que ele traz familiaridade e curiosidade. O que será que a gente vai ver nesse segundo filme? Mas eu acho que esse primeiro, ele deixa muito bem claro qual que é a intenção desse segundo filme. Não é repetir o que foi feito no primeiro, mas desenvolver mais ainda esse personagem que a gente achava que não precisava, mas precisa. Gente, se esse filme for um sucesso, e eu acredito que tem muito pouco para ele dar errado, honestamente, eles podem fazer quantos filmes eles quiserem, que eu vou comprar todas as ideias, tô brincando. Mas o fato é que o que foi apresentado nesse trailer empolgou e muito, mas eu quero saber de vocês. Teve mais algum detalhe que vocês acham que vale a pena falar aqui? Eu acabei não falando. Concorda, discorda com as coisas que eu falei? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!